Olá a todos, eu sou Daniel. Estamos aqui hoje com mais um programa Sobriedade em Foco. Hoje apresento o senhor Reginaldo Dantas, que é empresário da cidade de Limeira, e vai bater um papo aqui com a gente, falar da experiência dele, né? Por ter a questão da adicção também envolvida com a sua família. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Daniel. Tudo bom? Tudo bem. Reginaldo, eu queria bater um papo com você, queria que você colocasse para nós, da experiência, do relacionamento que nós já temos, como é que foi para você descobrir a questão do uso de droga do seu filho? Como que você reagiu a isso? Quais foram as providências depois que você tomou? Então, Daniel, no começo quando a gente descobriu, a gente perdeu totalmente aí o chão, né? A gente não sabia o que fazer nessa situação e, sinceramente, a gente já um pouquinho não tinha passado por esse problema e eu não tinha a mínima noção do que tem que se fazer. Perdi o chão eu com a esposa, eu tenho uma filha também, mas a filha também é mais totalmente tranquila a questão da adicção. A gente não sabia o que fazer, tivemos que procurar ajuda com o pessoal aí. Quando que você descobriu que seu filho estava envolvido com o uso de droga? Através do que você se deu conta que ele estava usando droga? Como que foi isso aí para você? Então, Daniel, a gente... falar para você, a gente não sabia, né? Quando eu comecei a perceber algumas situações com ele, né? Ele mudou um pouco o comportamento no sentido de... Ele dormia demais, ele tinha o mesmo pessoal que ele andava. Porque o Caio foi sempre muito de ter bastante amigos, então ele começou a andar com o mesmo pessoal sempre, não mudava. Isso nos chamou a atenção um pouco. Ele também começou a ir mal na escola. O Caio nunca foi bem, assim, de ser um grande aluno, mas também ele era tranquilo, não passava assim raspando, mas ele começou a dar muito problema. A gente percebeu que não se interessava por nada mais. Tudo para ele tinha que ser a mesma coisa, acordava muito tarde, você chamava ele para fazer uma coisa, não fazia. Então ele caiu na mesma rotina, sempre. A gente começou a desconfiar de certas coisas, né? Aí quando a gente começou a correr atrás do pessoal para poder nos informar sobre isso, porque a gente não sabia nada. Até então, eu desconfiava, mas eu não sabia, na verdade. Era o comecinho de tudo aí. Então, pelo que você fala, foi uma coisa onde você começou a olhar para as questões que envolvem os comportamentos, a pessoa começou a trocar os hábitos, né? Começou a não ter rendimento dentro da escola, começou o relacionamento com a família a ficar extremamente conturbado, foi onde você percebeu que tinha alguma coisa errada. Exatamente. E daí, então, você foi tentar procurar ajuda. Foi aí que a gente procurou ajuda, porque até então com a ignorância que a gente tem sobre o assunto, é isso que eu vou deixar claro para as pessoas também que estão em casa aí, que tem hora que isso faz parte do ser humano, em todas as áreas. Quando a gente não sabe de algum assunto, a gente sempre procura estar julgando as coisas, né, Daniel, sem saber. Então, para a minha ignorância sobre a questão do assunto adicção, né, vamos falar assim, do meu filho, que era adicto, eu não sabia nada. Então, para mim, as pessoas que usavam, né, as drogas, era pessoa que não prestava, pessoa sem vergonha, pessoa mau caráter. Então, isso era para mim porque eu não conhecia. Agora, quando o meu filho se tornou uma pessoa desse tipo, eu fui procurar entender o que é o assunto adicção. Quando a gente foi procurar esse assunto, aí a gente começa a entender que é uma doença, não é porque a pessoa é sem vergonha ou não, isso realmente é uma doença. Foi aí que a gente procurou o amor exigente, procurou psicólogo, procurou estar participando de algumas reuniões, orientação, para poder conversar de igual para igual com meu filho sobre adicção, porque eu não sabia nada mesmo. O amor exigente acabou nos ajudando bastante aí. Ok. E dentro de todas essas formas que existem hoje, né, de buscar ajuda para um problema como esse, com relação ao uso de drogas dentro da família, qual foi a reação da sua família? Como que você sentiu a sua família? Sentiram vergonha por ter um filho dentro de casa que estava usando droga? Foi repreendido pelos restantes seus familiares? Em algum momento você chegou a ficar muito preocupado com relação a toda essa situação? Eu fiquei, sinceramente, por não conhecer o assunto no começo, eu fiquei bastante com medo dessa reação. A gente tinha meu pai e minha mãe, né? E o pai e a mãe da minha esposa também não sabia, eles desconfiavam, mas não sabiam.
E a gente também tinha, no começo, tinha vergonha de poder contar, a gente não sabia como seria a reação deles. Porque até então eles não entendiam desse assunto. Então, como a gente também não entendia e tinha uma certa ideia de como era isso, eu pensei que eles também iam falar, nossa, o que o Reginaldo fez na educação, disso, do Caio, não, né? Então, mas pelo contrário, a minha mãe deu apoio, meu pai deu muito apoio. Eu acho que a estrutura familiar também nos ajudou bastante, viu, Daniel? Porque eu achei que quando eu falasse meu pai, ia ser uma reação. Acabou sendo o contrário. A família acabou nos apoiando, meus irmãos também. Depois a gente abriu todo esse assunto para o pessoal. Quando a gente se sentiu também preparado para poder falar, porque a gente até então não tinha estrutura para poder falar também com as pessoas. De repente eu poderia passar informação errada. Quando a gente começou a conhecer um pouco também do assunto, aí a gente abriu esse assunto para a família inteira, né? E acabou tendo um apoio muito grande. Graças a Deus a família é unida até hoje e acabou dando certo. Mas, como sempre, tem pessoas que não entendem e tem pessoas que, assim, tem que ajudar. Muitas pessoas que não sabem, é melhor ficar quieto do que falar coisa que não conhece. Ok, porque muitas pessoas, por não entender a questão da dicção, tratam dessa questão com muito preconceito, com muita discriminação. Alguns familiares acreditam que a pessoa está usando droga porque não teve bons resultados como os pais, né, poderiam exercer sua função de educador. E principalmente também a questão que envolve não só toda a família, né, mas a grande maioria dos familiares tentam esconder essa questão do restante da família. Né, não deixam que os avós saibam do processo de uso do filho, não deixam que os outros tios ou os outros parentes, até certo ponto, entendam tudo isso como sendo um processo de uso. Eles tentam mascarar um pouco. Para você, como que foi? Você chegou a pensar em esconder isso do restante dos seus familiares ou você já, como você mesmo colocou, você decidiu abrir isso para eles e pedir, recorrer a eles também? No meu caso, vou ser bem sério, no começo, igual eu falei para você, né, como não sabia o que fazer, ainda não tinha uma ideia clara de tudo isso daí. Depois, com o tempo, quando eu peguei a informação, aí eu já decidi abrir mesmo, porque eu sabia que esse tipo de coisa, o meu filho era uma coisa que ele não queria fazer, porque ele gostava disso ou não, porque ele era um doente mesmo. Então, quando eu comecei a explicar para o pessoal como é que funcionava, o pessoal começou a entender um pouco, a reunir uma família, explicando, mas isso foi bem legal, foi bem gratificante. Mas assim, em nenhum momento a gente pensou em esconder. Eu acho que o pessoal que está em casa aí, que tem um filho adicto, ou tem uma filha, ou algum parente, assim, a melhor coisa, eu falo para vocês, é encarar o problema de frente e falar assim, eu tenho um problema, tem que resolver. Claro que vocês não são culpados, no começo a gente pensa que é culpado. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Culpa ninguém tem, mas tem a parcela de responsabilidade. Eu acho que quando a gente tiver uma dica em casa, eu acho que tem que sentar com o filho, conversar, procurar um tratamento, procurar informações antes de sair fazendo um monte de besteira aí que a gente no começo pensava em fazer, mas graças a Deus teve uma orientação boa, a gente até hoje vem lutando, porque isso é uma luta constante, é todo dia, como diz o próprio adicto, né? Só por hoje, né? Ok. E a partir do momento que você procurou ajuda através dos grupos de familiares, o Amores de Gente, o Naranon, o Alanon, o que mudou na sua vida? Você começou a se enxergar também como vítima de toda essa situação, como codependente? O que você começou a aprender a partir do momento que você começou a frequentar esses grupos? Então, Daniel, primeiro assim, eu falar da codependência, eu era uma pessoa, e ainda quero deixar claro que a gente é um codependente em tratamento pro resto da vida, porque eu tinha uma codependência muito grande pelo meu filho. Eu pensava que eu dando as coisas materiais para ele, meu filho, a gente tem uma condição hoje boa, a gente tem um padrão de vida bom, a gente não é, assim, teoricamente muitas pessoas pensam que droga só existe em favela, periferia, não. Meu filho tinha tudo o que você pensava. Ele tinha uma escola boa, ele estudou para fora do país, ele tinha carro, ele tinha moto, tinha jet ski. Então todas as coisas ele tinha tudo para poder ser uma boa pessoa, mas não foi. Mas voltando lá na codependência, eu achava que com isso eu ia satisfazer meu filho de alguma forma, ia preencher esse vazio que ele sentia de alguma forma. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eles precisam é
está sendo assim, assistido, está sendo bem entendido, sendo compreendido, ele precisa ter uma boa conversa, precisa estar pulso firme com eles, está sempre corrigindo eles, porque é o que eles precisam, não pode assim, ficar... Tem que ser um amor bem, como diz, um amor bem exigente, como diz o pessoal lá do grupo de apoio que a gente frequenta. Então é isso que eles precisam. Ter um amor, mas um amor exigente, não um amor que facilita muito, não. Então a gente era muito codependente nessa situação. Então tudo que o Caio pedia, a gente procurava fazer, e cada vez que eu achava que ele estava ajudando meu filho, na verdade eu estava empurrando ele mais para o buraco. Então o grupo de apoio nos ajudou isso. Hoje eu venho tratando a minha codependência, frequento o grupo faz mais de 2 anos. Então a gente aprendeu isso, que tem que sempre estar com o filho do lado, sempre ouvindo ele, mas não fazendo tudo o que ele quer também não, porque aí vai complicar um pouco a situação e vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Na verdade, é interessante a gente reconhecer que a dependência química, ou adicção, ela não se manifesta só através da periferia das pessoas que não têm recursos, né? A gente percebe você como empresário, o Caio como sendo uma pessoa que tinha todos esses benefícios que você colocou, infelizmente também teve todo o desenvolvimento na questão que envolve a adicção, né? Agora, o que mudou na sua relação com ele? Você ainda continua fazendo as mesmas coisas para o seu filho que você fazia anteriormente? Ou você não só reconheceu a necessidade de mudar a maneira de se manifestar e agir com ele e consegue cumprir com isso? Como que é isso para você hoje? Então, Daniel, é justamente isso que mudou. O que é mais assim, bonito e legal no Amor de Gente é essa transformação. Quando a gente vai lá, a gente acha que está buscando algo para o nosso filho. Na verdade, a gente não está buscando para o nosso filho. Quando a gente começa a participar do Amor Exigente, a gente entende que a gente está nos tratando, na verdade. Porque a gente só consegue ajudar uma pessoa quando a gente está bem. Então, para a gente estar bem, você indo lá, aí você entende, lá você vai para você. Com o tempo você consegue ir para você. E quando você consegue melhorar você, aí você consegue ajudar o adicto, no caso, no meu filho. Então, foi assim que eu tive que primeiro me tratar, para depois eu procurar ajudar meu filho. Isso que foi... Então, no começo eu não sabia disso. Aí com o tempo você vai descobrindo isso. Aí começou a mudar muita coisa, a relação com ele. Claro que é bem difícil no começo, porque quando a pessoa é acostumada a ouvir sim, 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 começa a ouvir não, 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 aí a pessoa tem uma reação. E no começo foi difícil, mas agora a relação cada dia vem melhorando, ele vem procurando, ele também no seu tratamento, vem procurando entender, ele cresceu muito nesses... Vai para o dia 25 agora, vai para o 11º mês limpo aí já, que é uma grande vitória, que ele nunca ficou tanto tempo limpo. Então, cada dia que ele fica limpo é uma vitória para nós, para ele e para nós. Então, teve muito crescimento. E também eu posso dizer também que na nossa vida, até tirando a adicção fora de tudo isso, teve um crescimento muito grande. Eu com a minha esposa e a família, um crescimento assim humano, eu posso dizer, Daniel, sabe, a gente hoje procura valorizar mais a vida, procura valorizar as pequenas coisas, tem hora que a gente não valorizava, sabe, tá mais em família. Então, eu digo sempre para todo o pessoal que me pergunta, o que o Caio está passando, e todo mundo que passa por esse processo de adicção, não é fácil, você sabe o que eu estou dizendo, é muito difícil, todo dia é muito difícil, mas não pode ser em vão. Tem hora que quando eu converso com Deus, eu falo para ele, não pode ser em vão. Então, essa doença do Caio acabou nos trazendo, assim, claro, uma preocupação, claro, uma responsabilidade, claro, uma dificuldade aí, mas também trouxe algo muito grande, coisa que a gente não conhecia. Tem hora que dá valor na família, tem hora que dá valor em pequenas coisas, em pequenos momentos que estão ali. Hoje a gente valoriza muito mais isso aí, dá muito importância isso aí. Então a gente teve um ganho muito grande. Então eu agradeço a Deus também por ter me dado, sabe, ter conhecido esse caminho, através da adicção do Caio. Quais foram as mudanças mais significativas que você viu no Caio, no teu filho? Com o que você está contente hoje? Fora, lógico, a questão da sobriedade, a questão dele conseguir conviver com vocês, mas quais foram as mudanças assim que você notou que te chamaram mais atenção? Ó, Daniel, assim, vamos tirar toda essa parte aí da adicção, que é a parte, só ele estar limpo já é uma grande importância, mas assim, meu filho, tem hora que quando ele ganhava as coisas, ou quando a gente dava alguma coisa para ele, era dificilmente ele falar, obrigado pai, valeu, igual o jovem fala, ó, firmeza, obrigado. Ele não falava, ele ganhava, simplesmente sorria e não falava nada. Então são pequenos gestos que ele foi criando, hoje ele agradece, hoje ele pede para fazer as coisas, ele não vai, hoje já, antigamente ele pegava, ele saía, ele voltava e não dava satisfação.
Hoje ele fala, eu estou indo em tal lugar, vou fazer isso. Então ele nos avisa, foi outro ganho que ele teve na vida dele. Hoje ele consegue se comunicar com as pessoas melhores também. Que antes vivia naquele mundo dele, hoje você percebe que ele já está criando o hábito de estar conversando com as pessoas melhores, respeitando as pessoas também. O cara nunca foi de ser mal educado, nada. Foi uma pessoa tranquila, mas você percebe que a gente não precisa tratar as pessoas, a gente não precisa ser mal educado também. Mas tem hora que ele, nesse sentido, ele melhorou bastante também. E para você? Quando a gente fala de você, eu percebo que você traz umas informações assim, muito interessantes. A partir do momento que você teve esse problema da adicção do Caio, parece que a recuperação dele trouxe outros benefícios, não só para você, como para a tua família. Parece que vocês conseguiram se reaproximar, parece que a unidade de vocês com relação à família conseguiu produzir e atrair, agregar até mesmo os outros parentes de vocês, né? Então foi algo que trouxe benefícios à recuperação dele. Não só diretamente para você quanto pai ou para a adicção dele, né? Ter estacionado nesse processo todo, como para somar com outras pessoas. Como é isso para você hoje? Você tinha esse relacionamento com seus irmãos? Você tinha esses momentos de interação que você tem hoje? Não, na verdade não, Daniel. A gente tinha um pouco. A gente foi sempre uma família muito grande. Sou de uma família de 8 irmãos. Então a gente é uma família um pouco grande. Conforme no dia a dia você vai correndo lá, um corre para lá, outro corre para cá, acaba não se encontrando tanto que se devia. E essa doença do Caio acabou nos aproximando mais. Isso é interessante. A hora que o ser humano, no sofrimento e na dor, se aproxima mais do que na alegria, né? Isso é verdade mesmo. A gente sentiu, tinha uma relação assim, boa com meus irmãos, não tinha nada de anormal. Mas era um pouco mais frio, um pouco mais distante. Com todo esse problema do Caio se aproximou. A gente percebeu que a família, justamente, é nesse momento que a gente vê as pessoas que se importam. Porque as pessoas iam lá, se confortavam vocês, conversavam com a gente, né, dava conselho também. Dentro, claro, de cada um com o seu conhecimento. Mas o importante era estar junto. Isso foi um crescimento muito grande. E a gente pôde também, hoje, graças a Deus, a gente vem num caminho crescente que a gente pôde até ajudar outras pessoas também, já hoje. O Caio pôde ajudar outras pessoas, a gente pôde orientar outras pessoas. É outra coisa que eu agradeço a Deus também. A gente pôde hoje, com todo esse problema, ter informações sobre adicção que a gente pôde passar para as pessoas que a gente conhece sobre isso, que teve problemas também, porque a gente sabe que hoje é uma coisa, não era para ser normal, mas hoje é uma coisa que quase que normal ter na família uma pessoa que tem esse problema. Então a gente acabou ajudando muitas pessoas, o Caio também acabou ajudando muitas pessoas. Ok. Estamos chegando ao final de mais um programa Sobriedade em Foco. Gostaria de agradecê-lo e pedir para que você deixe algum recado para os familiares, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Fique à vontade. Quero falar, pessoal, que o caminho do adicto é difícil, o caminho da família que tem um adicto é difícil, mas a gente não vai desistir nunca. Vamos sempre estar orientando eles, porque isso é uma doença, não é que a pessoa é sem vergonha, que a pessoa não presta, que a pessoa é mau caráter. Eu vou dizer para você assim, lute, tenha fé em Deus, mas o amor que seja sempre exigente, um amor que seja verdadeiro, mas um amor que não tenha troca. Um amor que seja bem verdadeiro, que ele tem que fazer a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Ok. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos aí que nos assistem e até o próximo programa Sobriedade em Foco.